Muito bem, pessoal, vamos agora estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Caraá. Vamos ver as principais informações que podem aparecer na nossa prova. Começando com o conceito de servidor. Quem é servidor para os efeitos deste estatuto? Aqui para o estatuto só é servidor quem ocupa cargo público. O cargo que pode ser efetivo, esse que tu vai conquistar com concurso público ou em comissão, que são aqueles de livre nomeação e livre exoneração pelo prefeito. Então é isso que nós temos, cargo efetivo para o concurso público, cargo em comissão é o CC. Ambos são considerados servidores, porque ocupam um cargo. Não é considerado servidor quem ocupa uma função temporária ou um emprego público, por exemplo. Só esses que são considerados servidores, que ocupam cargo público. E o que é cargo público? O cargo público está conceituado no artigo 3º, e eu montei na apostila um quadrinho com as principais características do cargo. Primeiro, que eles gostam de fazer pegadinha em prova, é que o cargo é criado em lei. Se a banca afirmar que ele é criado por decreto, ou por resolução, ou por ato, está errado. Tem que ter uma lei para criar um cargo. Número certo, tem uma quantidade certa, com denominação própria. Cada cargo tem uma nomenclatura, como esse que tu está buscando. Remunerado pelos cofres do município, a prefeitura paga o servidor, claro, e é um conjunto de atribuições e responsabilidades que é cometido a um servidor público. Muito bem. Aí nós temos no artigo 4º a investidura em cargo. A investidura é a forma de ingressar e assumir um cargo. Como é que acontece a investidura? Depende do cargo. Os cargos efetivos em geral, como esse que tu vai conquistar, eles são por concurso público, que pode ser só de provas ou de provas e títulos. O cargo do magistério municipal sempre vai ser de provas e títulos. Então, sempre junto com as provas, tem também prova de títulos para os cargos do magistério, para professores do município. E nós temos ainda o cargo em comissão, o CC, esse que é de livre nomeação e livre exoneração. O artigo 5º fala sobre a função de confiança. É que esse servidor ocupante de cargo efetivo, ele pode receber uma FG, uma função gratificada ou função de confiança. Aí se ele ganha, por exemplo, 3 mil por mês e é designado uma função de chefia, ele pode receber, por exemplo, mais 2 mil reais, né, por exemplo. E aí ficaria com 5 mil no fim das contas. Isso que é a FG. A FG, ela só pode ser dada para o servidor efetivo, concursado. E mais adiante a gente vai ver as características da FG aqui no regime jurídico dos servidores de Caraá. Bom, nós temos na sequência o próximo título que trata do provimento e da vacância. Provimento é a gente entrar no cargo. Vacância é deixar o cargo. A palavra vacância vem da palavra vaga. O cargo fica vago, gera a vacância. Essa aqui é a ideia. Bom, e aí nós temos no artigo 7º que a investidura, o ingresso em cargo público, ele ocorre com a posse. Para entender isso melhor, eu já vou colocar no quadro algo que a gente vai ver passo a passo daqui para logo em diante, que é a nomeação, a posse e o exercício. Quando tu é nomeado para o cargo, a prefeitura ainda não sabe se tu quer assumir o cargo. Quem ficar melhor classificado no concurso vai ser nomeado primeiro. Aí a prefeitura nomeia a pessoa e ela tem um prazo, que a gente já vai ver qual é, para tomar posse, para dizer que aceita o cargo e que pode ocupar o cargo, comprovando que preenche os requisitos. Porque é possível que alguém passe no concurso e não tenha se formado ainda. E aí não vai poder assumir o cargo, não vai poder tomar posse. Então, na nomeação, a pessoa ainda não está investida no cargo, porque ela não manifestou que quer assumir, nem comprovou que preenche os requisitos. Isso ocorre por ocasião da posse. Por isso, é aqui que ocorre a investidura. Se te perguntarem em que momento que ocorre a investidura em cargo público, ocorre com a posse. Se a banca afirmar que é com a nomeação, está errado. Se ela afirmar que é com o exercício, também está errado, porque a investidura, tu só está investido, tu só está ocupando o cargo quando tomar posse. A nomeação está sendo só chamado para ocupar, mas é aqui na posse que vai acontecer a investidura. E a partir daqui, tu vai ser servidor do município de Caraá. Aí o artigo 7º, parágrafo 1º, traz os requisitos. E olha um detalhe, tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou até estrangeiro. Se a banca afirmar que só brasileiro nato pode ocupar o cargo, está errado, porque os cargos privativos de brasileiro nato são só aqueles previstos lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que não tem nenhum desses que a gente vai conversar aqui no município de Caraá, certo? Então aqui pode ser brasileiro, nato, naturalizado ou até estrangeiro quando a lei autorizar. E aí tem os demais requisitos, e nós temos no artigo 8º
as formas de provimento. Isso cai muito em prova. Uma questão simples, saber quais são as formas de entrar no cargo, que são provimento, e de sair, que são a vacância. Quando a banca quer fazer uma questão fácil, ela pergunta isso. Quando ela quer uma questão mais bem elaborada, ela vai entrar dentro das características de cada uma dessas formas, que a gente já vai ver aqui na sequência aqui no curso. Bom, formas habituais de provimento estão ali listadas, e eu coloquei já num quadro, comparando com as formas de vacância, que a gente vai ver lá no artigo 39. Por que eu já juntei aqui provimento e vacância? Porque tem duas formas que são ao mesmo tempo provimento e vacância, porque o servidor vai sair de um cargo e vai entrar em outro. E a banca também pode te perguntar isso. E aí a tua resposta vai ser recondução e readaptação, que a gente já vai estudar, a gente já vai entender e perceber que são as duas que ao mesmo tempo o servidor sai de um cargo, vacância, entra em outro provimento. Temos na seção seguinte as regras do concurso público. Essas regras muito raramente são cobradas em prova. Destaco para vocês o artigo 10, que traz o prazo de validade. O concurso ele pode valer por até 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. E nesse período de validade do concurso, a prefeitura pode chamar os aprovados. Então tu faz o concurso agora e por um tempo ainda pode vir a ser convocado. Temos na sequência a nomeação. O primeiro passo aqui que a gente já explicou o que é a nomeação, que pode ser em comissão para os CCs ou em efetivo, caráter efetivo, para vocês que vão passar no concurso público. E a nomeação em caráter efetivo, ela segue rigorosamente a ordem de classificação obtida lá no concurso, e ela só pode acontecer dentro daquele período de validade, que é de até 2 anos, prorrogável por mais 2. Temos na sequência a posse e o exercício. Então, quando tu passou no concurso, foi chamado para assumir o cargo, tu tem um prazo de 10 dias, prorrogável por mais 10 dias, para tomar posse, para dizer que aceita o cargo e demonstrar que preenche todos os requisitos para ingressar. Cai muito em prova esse prazo. A posse, então, ela é a aceitação do cargo e ela é no prazo de 10 dias, prorrogável por mais 10. Depois que tomou posse, tu tem um prazo para começar a trabalhar. E aqui no município de Caraá, esse prazo é de 5 dias. É muito importante cuidar desses prazos porque eles mudam de um município para o outro. E aí, se tu já fez concursos em outros municípios, tem que cuidar para não confundir. Lembra, Caraá, 10 mais 10 para posse e 5 para exercício. Bom, sobre o exercício, então, é quando tu efetivamente vai começar a trabalhar, desempenhar as atribuições do cargo, conforme o artigo 14. E aí tem as regrinhas sobre exercício, elas caem bastante em prova, é importante fazer a leitura. E eu destaco para vocês uma das que mais cai em prova, que é o artigo 18. Eu até montei um esqueminha na nossa apostila, um mapa mental, falando quais são as situações que não interrompem o exercício. Por quê? Tu vai começar a trabalhar, e aí tu está no teu exercício normal. Se por algum motivo tu parar de trabalhar, se diz que aconteceu a interrupção do exercício. Claro, a não ser se tu estiver de férias, porque férias são autorizadas, não são consideradas. Mas aí nós temos aqui no artigo 18, situações que também não interrompem o exercício. Quando o servidor é promovido, porque vocês vão entrar na classe inicial de um cargo e com o tempo podem ser promovidos para a classe seguinte. Na readaptação e na recondução, que são aquelas duas formas que são ao mesmo tempo provimento e vacância, tu vai sair de um cargo e tu vai entrar em outro. Nessas 3 hipóteses, não há interrupção do exercício. Por que não há interrupção? Porque hoje vocês estão trabalhando num cargo, e amanhã vocês vão continuar trabalhando, só que em outro cargo. Mas vão continuar trabalhando ininterruptamente para a Prefeitura de Caraá. Por isso é correto afirmar que nessas 3 hipóteses não ocorre a interrupção do exercício. Isso cai muito em prova, a banca vai tentar enganar vocês, dizendo que isso interrompe o exercício, alguma dessas hipóteses. E aí está errado, vocês vão lembrar desse mapa mental e vão acertar a questão. Bom, depois nós temos a estabilidade. O principal motivo que a gente busca um cargo público é essa estabilidade, porque após 3 anos de efetivo exercício, nós somos estáveis e não podemos mais ser mandados embora, exceto nessas 4 hipóteses listadas no parágrafo único do artigo 20. Então tem um estágio probatório de 3 anos, passando no probatório são estáveis. Sendo estáveis, só perde o cargo. Primeiro, por uma sentença judicial transitada em julgado, é aquela sentença judicial da qual não cabe mais recurso. Mediante um procedimento administrativo que tem assegurado ampla defesa e contraditória, a gente vai ver na parte final o PAD, né, que tem que ser feito para punir um servidor com a demissão, desde que ele tenha transgredido alguma das normas puníveis com demissão. Terceiro, procedimento de avaliação periódica, que ainda vai ser regulamentado na forma de uma lei complementar, assegurado pela defesa de contraditório. Também, o servidor, após ser estável, vai continuar sendo avaliado. E aí, conforme deixe de ser eficiente, pode também vir a perder o cargo. E, por fim,
cumprimento de de limite de despesa com pessoal. A gente tem na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal uma série de regras que os municípios têm que observar para que não gastem mais com pessoal do que determinado percentual, determinada proporção. E quando eles chegam nesse patamar, eles têm que tomar medidas imediatas para reduzir o gasto com o pessoal. Claro que primeiro eles vão mandar embora CCs, depois não estáveis. Agora, se for necessário, nesse caso, poderia eventualmente um ou outro estável ser mandado embora para reduzir a folha. Mas é muito raro, é muito difícil que isso venha a acontecer. Isso aqui está mais para fins de questão de prova mesmo ser cobrado. Bom, aí nós temos no artigo 21 o probatório, que é a pedra que está no caminho de vocês, como vocês podem ver no mapa mental que acompanha a apostila. Por que pedra? Como vocês podem ver ali. Porque a palavra pedra, ela tem 5 letras, que são as iniciais dos 6 quesitos pelos quais vocês vão ser avaliados no estágio probatório. Eles vão avaliar a tua pontualidade, eficiência, disciplina, responsabilidade, relacionamento e assiduidade. Lembrou da pedra? Lembrou desses 6 quesitos que também aparecem bastante em provas de concurso. Essa avaliação do probatório, que ela é feita por trimestre, conforme o parágrafo 2º. A cada trimestre vai ser preenchido um boletim pela chefia, pelo servidor, e isso vai ser encaminhado para a comissão de estágio probatório. O parágrafo 3º prevê que todos os afastamentos que o servidor tenha durante o probatório, que sejam por mais de 30 dias, a não ser férias, suspendem a avaliação. E aí, se o servidor está afastado, então, 2 meses afastado por motivo de saúde, nesses 2 meses ele não vai estar sendo avaliado. E quando ele voltar à atividade, ele continua sendo avaliado de onde parou. Temos no artigo 24, avançando um pouquinho aqui no probatório, temos no artigo 24, se o servidor tiver, nesses boletins de avaliação trimestral, se ele tiver 3 avaliações consecutivas, ou 5 alternadas, em que ele tenha resultado insatisfatório, que é uma nota muito ruim, nesse caso ele já vai ser exonerado, mesmo antes de terminar os 3 anos do estágio probatório. Sempre que ele é exonerado, seja nesse caso, seja no final do estágio probatório, ele vai ter o período de 5 dias úteis para apresentar sua defesa, conforme está ali no artigo 25. Ele pode questionar, ele pode demonstrar que está sendo mal feita a avaliação, que ele está sendo perseguido, alguma coisa do tipo. E se ele conseguir comprovar, ele pode convencer, de repente, a comissão a não ser exonerado. Para isso, esse prazo de defesa, que cai muito em prova, que é no prazo de 5 dias úteis. E aí o que acontece com o servidor que não passa no probatório? O artigo 26 nos responde. O servidor que não passar no probatório, ele vai ser exonerado. E se ele já era servidor do município estável, ele pode voltar para o cargo anterior, que é a figura da recondução. Imaginem só a situação de alguém que hoje ocupa um cargo de nível médio no município de Caraá, e aí faz o concurso para o cargo de nível superior na sua área de formação. E passa nesse concurso de nível superior. Só que quando esse servidor, que já era estável aqui no cargo de nível médio, assume a função de nível superior, ele não se adapta. Ele vê até que ele não tem perfil vocacional para a profissão que ele escolheu. E ele não passa no probatório. Bom, normalmente quem não passa no probatório é exonerado, vai para a rua. Agora, como ele já era servidor do município estável antes, ele pode voltar para o cargo anterior. E isso aqui se chama de recondução. Então é isso que nós temos como recondução, que a gente já vai estudar na sequência o que significa. Pegadinha que a banca pode fazer em prova. A banca pode afirmar que o servidor que não passar no probatório vai ser demitido, e aí está errado. Porque a exoneração é a saída normal do cargo. Quando tu não quer mais trabalhar no município, tu pede exoneração. Quando tu não passa no probatório, tu vai ser exonerado. Isso que é exoneração. Agora, se cometer uma falta disciplinar, aí vai ser demitido. Então, exoneração não é sinônimo de demissão. E se trocarem uma pela outra na prova, a assertiva vai estar incorreta. Bom, nós temos na sequência, então, a recondução, que é quando o servidor estável, já estável, volta para o cargo que ele ocupava antes. Aqui está a primeira hipótese de recondução. E a gente percebe, então, que é ao mesmo tempo vacância e provimento. Porque o servidor vai sair do cargo que está ocupando hoje, e vai passar para um outro cargo que ele ocupava antes, vai voltar para o cargo anterior, vai ser provido no cargo anterior do qual ele era estável. Essa é a primeira hipótese de recondução, a inabilitação em estágio probatório. E a segunda hipótese é na reintegração do anterior ocupante. Imaginem vocês
que o anterior ocupante de um cargo, para o qual o servidor está ocupando, ele é reintegrado. Ele é reintegrado porque foi injusta a sua demissão. Aí o servidor vai ter que sair do cargo para ele poder voltar. Quando esse servidor sai de um cargo para que ele possa voltar, ele pode ser reconduzido no cargo anterior ou até mesmo ser colocado em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo. Essa é a segunda hipótese de recondução, que também vai dar vacância no cargo atual e provimento no cargo anterior. É isso que nós temos aí no artigo 29. Está ali o mapa mental com essas duas hipóteses, então, sobre a recondução para a gente memorizar. Na sequência, pessoal, nós temos a readaptação. Na readaptação, o servidor ele sofre uma limitação na sua capacidade física ou mental e ele tem que ser trocado de cargo. Ele vai ser trocado por um cargo compatível com essa limitação que ele tenha sofrido. Nesse caso, o servidor, então, sendo trocado de cargo, também vai ser provimento e vacância ao mesmo tempo. Ele sai do cargo que ele ocupa hoje e vai para um cargo compatível com o seu estado de saúde. Antes de se efetivar essa readaptação, o artigo 31 prevê um estágio experimental por 90 dias, para ver se nesse período experimental o servidor se adapta às funções do novo cargo. Se adaptar nesses 90 dias, eles vão processar a readaptação e o servidor vai trocar de cargo. Essa que é a ideia, então, da readaptação. Bom, nós temos depois ali a reversão, que é o retorno do aposentado. Mas por que o aposentado ia voltar à atividade? Só por um motivo. Ele foi aposentado por invalidez, porque ele tinha um problema de saúde que incapacitava ele para o serviço público. Ele fez um tratamento de saúde e recuperou a capacidade. E aí ele deixou de ser inválido e ele volta à atividade. O retorno do aposentado é, portanto, a reversão, conforme artigo 32. Nós temos no artigo 34 que a idade máxima que o servidor ainda pode voltar é antes dos 70 anos. Porque do momento que ele completar 70 anos em diante, não pode mais ocorrer a reversão do servidor. Temos a reintegração no artigo 35, que eu já acabei explicando antes ela, né? Que é quando o servidor ele é demitido injustamente, ele entra com um processo judicial e ele comprova na justiça que foi injusta a demissão. Ele ganha o direito de voltar para o cargo. E quem está no cargo que era dele, tem que sair para ele voltar. Essa é a única hipótese que o servidor volta para o cargo e ele tira quem estiver no caminho dele. Então, é o que nós temos no artigo 35. E aí esse servidor ele volta para o cargo que ele ocupava e ele é ressarcido de todos os direitos e vantagens. Se ele ficou 2 anos brigando na justiça para voltar, quando ele ganha o direito de voltar, ele vai ganhar 2 anos de remuneração que ele deixou de receber nesse período, porque foi injusta essa demissão. Essa é a ideia dessa reintegração. Ele volta e recebe o que deixou de receber. Bom, e aí aquele que está lá tem que sair para que ele possa voltar, e esse que sai, esse que é o ocupante do cargo, esse vai ser ou reconduzido, ou aproveitado, ou colocado em disponibilidade. E esse não tem direito à indenização. O reintegrado que voltou tem direito à indenização. O reconduzido não tem direito. E é isso que nós temos ali no mapa mental, então, que segue na próxima página da nossa apostila. Confere ali. Aquele mapa mental vai te ajudar bastante a entender e memorizar essa situação que ocorre com o reintegrado e com o que estava ocupando o cargo que era dele. Depois nós temos a disponibilidade e o aproveitamento. Na disponibilidade, a administração vai dizer para o servidor, olha meu amigo, nós não precisamos de ti agora no momento. Só que como tu é estável, tu não vai ser mandado embora. A gente te manda para casa e tu fica esperando. Assim que tiver um cargo compatível com as tuas atribuições, a gente te chama para voltar à atividade. Esse período que o servidor está em casa, sem trabalhar, é chamado de disponibilidade. E ele vai receber uma remuneração proporcional ao tempo de serviço que ele tenha até então, né? Quanto maior tempo de serviço, mais ele vai ganhar enquanto ele está em casa esperando. E aí quando aparece um cargo para ele retornar à atividade, ele volta a trabalhar. Quando ele é chamado para ocupar um cargo de novo, isso se chama de aproveitamento. É o que está no artigo 37, né? E o aproveitamento, então, depende, claro, de uma inspeção de saúde. O servidor vai comprovar que tem condições de saúde de voltar à atividade, de ocupar esse cargo. Se ele não tiver capacidade de saúde, ele vai ser aposentado por invalidez. Se ele tiver, vai retornar. E se tiver mais de um servidor em disponibilidade esperando para voltar, tem preferência aquele que está há mais tempo em casa esperando. Se tem 2 que estão ao mesmo tempo esperando, dentre eles vai ter preferência o que tiver mais tempo de serviço público no município. É isso que nós temos no parágrafo 2º ali do artigo 37. E aí esse servidor que é chamado para ser aproveitado não voltar, ele vai perder
o aproveitamento e vai ter caçado a sua disponibilidade. Vai ser mandado embora, vai ficar sem vínculo, sem remuneração. E aí nós temos ali um quadro, então, com as hipóteses de provimento que a gente estudou. E um resumo bem direto ali da principal característica de cada uma delas. Isso é bastante cobrado em prova, esse quadro ele ajuda a gente a memorizar, principalmente quando está chegando perto da prova. E aí nós temos no próximo capítulo a vacância, que é o contrário do provimento, que é quando o cargo fica vago. Ali tem as 6 hipóteses de vacância, que a gente já listou antes, e nós temos ali então no parágrafo único a exoneração. Como eu falei com vocês, a demissão é a aplicação de uma penalidade, que a gente vai estudar no fim desta lei. E a exoneração é a saída normal, que pode ser a pedido do servidor ou de ofício. De ofício é quando a administração, quando a prefeitura vai mandar o servidor embora. Isso vai acontecer quando se tratar de um cargo em comissão ou de um servidor não estável, né, que não passou no probatório. Temos no artigo 40 que a abertura da vaga vai ser justamente na data da lei que cria o cargo, quando um cargo é criado, um novo cargo é criado, no momento que ele é criado, está vago. E se for um cargo que estava ocupado, no momento que acontecer qualquer uma das formas de vacância, vai estar vago também, vai estar aberta aquela vaga. E aí a prefeitura já pode chamar o próximo do concurso. O parágrafo único fala sobre a vacância de função gratificada. É que eu comentei com vocês que o servidor que ocupa um cargo efetivo, ele pode, além do cargo, ocupar uma FG. Bom, e quando é que ele perde a FG sem perder o cargo? Isso pode acontecer por dispensa, que pode ser a pedido do servidor, ou pode ser por iniciativa da prefeitura. O prefeito não quer mais que ele fique naquela função de chefia. E aí dispensa ele. A dispensa é a saída normal da FG. Agora, quando o servidor fez alguma besteira, quando o servidor cometeu alguma infração, ele pode ser punido com a perda da FG. Isso se chama de destituição da FG. Interessante que a destituição da FG, ele perde só a FG, ele continua com o cargo. Se a infração que ele cometeu for grave, ele vai sofrer a demissão, que aí ele perde o cargo e a FG. Agora tem a pena de perder só a FG, sem perder o cargo, que se chama destituição de função. E é isso que nós temos, está ali, mais um mapinha mental, para ajudar a memorizar e entender. Depois nós temos a substituição, né? Quando alguém que ocupa uma função de chefia estiver afastado, outra pessoa pode ser designada para ocupar o seu lugar. E aí o substituto recebe por esses dias, né, uma remuneração proporcional aos dias da efetiva substituição. Quando tu troca o lugar de trabalho, isso é chamado aqui em Caraá de relotação. Tem lugares que chamam de remoção. Às vezes a gente chama popularmente de transferência. Mas na prova só vai estar certo se vier relotação. Relotação não é nem provimento nem vacância. O servidor não sai de um cargo nem entra em outro. Ele continua no mesmo cargo. Só vai mudar o lugar de trabalho dele. Ele pode ser relotado, por exemplo, da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Educação. Essa que é a ideia da relotação, que pode ser a pedido do servidor. Ele pede, se a prefeitura concordar, transfere ele. Ou pode ser de ofício, pelo próprio interesse da administração, a prefeitura pode decidir mudar o lugar de trabalho do servidor. Na sequência, temos exercício de funções gratificadas e dos cargos em comissão. E aí nós temos que essa função gratificada ela é exercida exclusivamente porque ocupa cargo efetivo. Um CC não pode acumular com o CC uma FG, não é possível. FG é só para concursado, é só para vocês que vão passar aí no concurso. Aí o artigo 45 diz que as funções da FG são as mesmas do CC, direção, chefia e assessoramento. E ela pode ser criada, inclusive, em paralelo com o cargo em comissão. E aí, conforme o servidor seja designado, ele pode escolher se ele quer se afastar do cargo efetivo e assumir o cargo em comissão, ou se ele quer continuar no cargo efetivo e receber o valor da FG acumulado. Bom, sobre ainda a função gratificada, nós temos no artigo 48 que quando o servidor é designado, no dia imediatamente posterior, ele já tem que começar a desempenhar a função. Se ele não começar a desempenhar no dia seguinte, ele vai perder a função, não vai receber ela no final do mês. O artigo 49 prevê que pode ser dada uma FG também para quem esteja cedido ao município. Vamos imaginar um servidor da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha que vem cedido para a Prefeitura de Caraá. Esse servidor pode, além de continuar recebendo o que ele ganhava lá em Santo Antônio, também ganhar aqui o valor da FG. A FG é dada para cargo efetivo, tanto do próprio município, quanto de outros órgãos que estejam cedidos aqui para o município de Caraá. Bom, é isso que nós temos. O artigo 50, pessoal, ele fixa que pelo menos 1% dos cargos em comissão são preenchidos por concursados. Era melhor nem ter colocado isso aqui, porque isso aqui é uma vergonha, né? Se tu quer valorizar o servidor concursado,
tu vai dizer o seguinte, olha, 50% dos cargos é só para concursado, e a outra metade pode vir pessoas de fora. Agora, botar 1% é debochar do cidadão, né? Imagina, se tiverem 100 CCs no município de Caraá, pelo menos um deles tem que ser concursado. Nem precisa estar na lei isso, né? Isso é uma palhaçada. Mas tá aí, e se cair na tua prova, é isso que quer dizer, tá? Esse 1% vai no artigo 50. Bom, nós temos depois o regime de trabalho, e aí o regime de trabalho ele vai ser de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Esses são os limites máximos de jornada, 8 horas por dia e na semana um total de 44. Bom, nós temos no artigo 53 que é possível fazer um chamado banco de horas, né, uma compensação. O servidor trabalha mais um dia e descansa no outro. Essa compensação, esse banco de horas, tem que ser realizado sempre no período de 12 meses. Então, se o servidor por vários meses fica fazendo horas adicionais sem receber o valor de hora extra, depois ele tem folgas para tirar. E ele tem que tirar isso dentro de um período de 12 meses. Depois vem o capítulo que trata do serviço extraordinário, que é o pagamento de hora extra. E claro, o servidor que trabalhar além do horário e não faça banco de horas, não compense depois, ele vai receber um adicional de hora extra. Cada hora trabalhada, ele recebe o valor da hora acrescido do adicional de 50%. O artigo 56 prevê que os servidores que estiverem ocupando uma função gratificada ou os CCs, esses não vão ter direito a hora extra se eles não estiverem sujeitos a controle de ponto. Aqueles chefes, então, que não batem ponto, que não registram horário, que não registram a frequência, eles não podem receber hora extra. Temos na sequência o repouso semanal remunerado no capítulo 3. Muita gente não sabe, mas a gente tem um descanso pago. A gente trabalha durante a semana e tem um dia de folga. E esse dia de folga a gente não trabalha e ele é remunerado também. Ele está dentro do cálculo da tua remuneração mensal. A preferência é que esse dia seja nos domingos. Em algumas profissões isso é difícil, mas de preferência deve ser aos domingos. E o artigo 58 prevê situações que o servidor vai perder a remuneração desse repouso. Quando é que o servidor perde a remuneração do seu repouso remunerado? Quando ele não trabalhou durante a semana. O entendimento é o seguinte, só tem o dia de folga remunerado quem trabalhou a semana inteira. Se faltou durante a semana, mesmo que apenas um turno, além de ter descontado a falta da semana, também vai perder um dia de remuneração, que é o dia do repouso remunerado. Essa que é a ideia do artigo 58. Muito bem. Depois nós temos ali o próximo título que trata do vencimento, vencimentos e remuneração. Isso aqui é o pagamento que o servidor vai receber pelo seu trabalho, né? O vencimento é aquele valor básico fixado em lei. E aí é possível, então, que tu entre agora no concurso. Eu não me lembro agora de cabeça as remunerações, né, os vencimentos dos cargos, então eu vou colocar um número hipotético aqui, tá? Vamos supor que tu vai ganhar lá 4 mil por mês de vencimento. Aí, além do vencimento, tu vai incorporar parcelas com o tempo. Aí tu tem uma parcela incorporada de R$1.000. E tu tem outra gratificação que tu está recebendo, uma FG que tu recebe de 3.000, essa que não é incorporada. Bom, e aí? O que é o teu vencimento? O vencimento sem S é só esse valor básico do cargo. Os vencimentos, com S então no fim, é o vencimento básico do cargo acrescido das vantagens incorporadas. Então, o vencimento é só valor básico, vencimentos compreende esses dois, e a remuneração é tudo. As parcelas do vencimento incorporadas e as não incorporadas. Tudo isso vai compor a tua remuneração. Essa aqui é a diferença, então, de vencimento, vencimentos e remuneração. Só não entra na remuneração no todo parcelas indenizatórias, como diárias e ajuda de custo, que a gente já vai conversar na próxima aula sobre como que elas funcionam, certo? E aí nós temos ainda no artigo 63 que nenhum servidor pode receber por mês uma importância maior do que o teto fixado pelo STF. Está lá no artigo 37, inciso 11, que no âmbito municipal, na Constituição Federal, né, que no âmbito municipal ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Então, um servidor aqui do município de Caraá vai poder receber no final do mês mais do que recebe o prefeito. O artigo 64, ele traz situações que tu tem desconto na tua remuneração. Isso cai muito em prova. Primeiro, claro, faltou o serviço,
perde aquele dia e também perde o dia do repouso, já comentamos isso. O que mais cai é o inciso 2, porque aí tem uma parcela de remuneração diária que vai ser descontada quando o servidor chega atrasado, sai no meio do expediente ou sai mais cedo. Quando isso acontecer, ele vai ser descontado sempre que esse atraso, saída ou ausência antecipada seja igual ou superior a 10 minutos. E isso muda de um município para o outro. Aqui em Caraá é 10 minutos, em outros municípios pode ser diferente. E por isso mesmo que a banca cobra bastante em prova, para ver se tu leu realmente o estatuto. E tu leu, tu está lendo, tu está vendo comigo, e tu vai acertar na prova. É o período igual ou superior a 10 minutos. Então, se tu tiver um pequeno atraso de menos de 10 minutos, isso não chega a ser descontado do teu pagamento. Claro que reflete negativamente, pega mal para a tua pontualidade, que é avaliada no probatório, mas não vai ter desconto remuneratório, certo? Bom, aí o artigo 65 prevê ainda que, em regra, né, não pode ter nenhum desconto no teu contra-cheque, a não ser descontos previstos em lei, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária, descontos por ordem judicial, como, por exemplo, uma pensão alimentícia, e se o servidor autorizar. Ele pode autorizar para esses empréstimos consignados, né, até o limite de 30% do seu contra-cheque, da remuneração, ele pode comprometer com esse tipo de empréstimo. E aí nós temos depois, no artigo 66, as reposições, que é quando o servidor tem que devolver algo para os cofres públicos. Bom, as reposições elas também podem ser feitas parceladamente, exceto nos casos do parágrafo 1º, quando for em razão de um alcance, desfalque ou omissão de efetuar o recolhimento, o servidor tem que devolver o prejuízo todo de uma vez só. Nos demais casos, ele vai também descontando em parcelas mensais, e o parágrafo 4º prevê que o valor de cada parcela não pode ultrapassar 30% da remuneração. Muito bem, pessoal, concluímos então a nossa primeira aula sobre o regime jurídico dos servidores de Caraá. E no próximo vídeo eu volto para a gente seguir o nosso estudo, conversando das vantagens no artigo 67 e dando sequência ao nosso estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!